Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Pega o Evangelho, por favor. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 10. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Ou seja, a pessoa que crê no Senhor Jesus, dentro dela ela tem o testemunho. Ela sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Ele é o Salvador. A pessoa que crê. Agora, quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Olha só, se a pessoa não acreditar em Jesus como Filho de Deus, como sendo igual a Deus, da mesma natureza de Deus, quem não crê que Deus tem um Filho e que Jesus é o seu Filho, está fazendo Deus de mentiroso. Quem sabe que Deus não mente? Mas a pessoa que não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Se a pessoa não acreditar que Deus tem um Filho, se a pessoa não acreditar que esse Filho é Jesus, e que Jesus é da mesma natureza de Deus, portanto Deus. Se a pessoa não crer em Jesus, eu acredito em Deus, mas eu não creio que Jesus é Salvador, e não quero recebê-lo não, porque eu sou budista, o budista também acredita em Deus. Eu creio em Deus sim, mas não em Jesus, eu acredito em Maomé, mas em Jesus não. Eu acredito em Maomé. Se a pessoa fizer isso, ou qualquer outra fé que acredite em Deus, mas não tem Jesus como único Salvador, como único caminho, essa pessoa está fazendo Deus de mentiroso. E nós sabemos que Deus não é mentiroso e que Deus não mente. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Agora eu vou ler mais uma vez esse versículo 10. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Quem crê, bem alto, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém? Você crê nesta palavra? Quem acredita? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir de uma maneira que Deus olhe para a terra e diga: puxa, é do Rio de Janeiro, coisa linda, é de lá do Rio de Janeiro, olha como eles estão me glorificando. Isso, aplaude da glória. Brasil que está acompanhando, glorifique a Deus conosco. Vamos fazer Deus olhar para a terra e falar: olha, do Brasil em todas as partes estão me glorificando. Isso, aplaude, dá glória, glória, glória. Você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, glorifique a Deus conosco. Isso, aplaude, dá glória, glória, glória. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada. O homem não é ninguém, o homem não é nada, e ninguém veio aqui para escutar o homem. O povo quer ouvir a tua voz, o povo quer ouvir a tua palavra. Então tome o lugar do pregador, vem com teu espírito, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente e fale com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra
palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. O apóstolo João foi um pregador que se apresentou como testemunha do Senhor Jesus. É interessante, amados, que João foi o primeiro apóstolo a seguir Jesus e o último dos apóstolos. Todos morreram antes dele. João podia se apresentar como testemunha e dizer: estive com ele desde o começo. Eu era discípulo de João Batista, eu e o André. Um dia Jesus estava passando e o nosso mestre João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós paramos de seguir João Batista para seguir Jesus Cristo. João era um discípulo que podia dizer: fiquei com ele a partir de então durante 3 anos e meio. Vi milagres, vi prodígios, vi maravilhas, vi coisas impossíveis acontecerem diante dos meus olhos. Jesus Cristo, um dia pegou o Tiago e o Pedro, nos levou num quarto onde tinha uma menina morta. Aí Jesus Cristo segurou a menina morta pela mão e disse: menina, eu te mando, levanta-te. E eu vi a defuntinha abrir os olhos e ficar de pé. E vi muitos milagres. João era uma testemunha do começo ao fim. João é aquela testemunha que viu Jesus morrendo na cruz. E foi ele que testificou quando o soldado romano enfiou a lança no corpo morto de Jesus e do seu lado saiu sangue e água. João viu isso. Foi testemunha de coisas inéditas. João foi testemunha da ressurreição. João, ele viu o sepulcro vazio. Depois ele viu Jesus frente a frente. E mesmo depois de ressuscitado, João comeu com Jesus e esteve com Jesus. João foi uma testemunha presa na ilha de Pátimos. E ele viu o céu se abrir e escutou atrás dele uma voz como a voz de muitas águas. E era a voz do Senhor Jesus que dizia: João, o que eu vou te falar agora, escreve, registra tudo. João foi a testemunha mais extraordinária de Jesus. Mas mesmo assim, ele achava que o seu testemunho ocular não era suficiente para as pessoas crerem. João tinha um testemunho maior para dar. João tinha uma testemunha maior para apresentar. E João apresentou Deus, o próprio Pai, como testemunha máxima de que Jesus é o seu Filho. E João, com certeza, se lembrava daquela ocasião em que Jesus Cristo, ainda antes da cruz, pegou esse apóstolo amado, o seu irmão Tiago e Pedro, e subiu com os 3 num monte. Aí Jesus começou a orar na frente deles. João apresenta Deus como testemunha de Jesus Cristo, porque João lembra perfeitamente quando as vestes do Senhor Jesus foram ficando luminosas à medida que ele orava. E de repente o seu rosto foi ficando resplandecente. E de repente havia um grande clarão em cima do monte. E era Jesus iluminando tudo. Era um clarão enorme. João se lembra perfeitamente que ele, Pedro e Tiago viram mais 2 homens juntos de Jesus Cristo. Um era Moisés e o outro era Elias. João sabia disso.
Parecia que o seu entendimento estava aberto. Pedro sabia que aqueles dois homens eram Moisés e Elias, apesar de Moisés ter vivido cerca de 1400 anos antes de Cristo, e Elias cerca de 700 anos antes. No entanto, mesmo aquelas duas pessoas terem vivido tão antes deles, havia entendimento, compreensão para Pedro, Tiago e João, que aqueles dois homens que falavam com Jesus eram Moisés e Elias. E eles prestaram atenção na conversa, e a conversa era sobre a morte de Jesus, que logo iria acontecer em Jerusalém. Moisés e Elias falando com Jesus a respeito da sua morte no Monte Calvário. Eles acompanharam a conversa, e aquele clarão enorme. Quando Moisés e Elias se apartaram um pouco de Jesus, Pedro se aproximou, e João lembrava disso. Pedro se aproximou e disse: Mestre, que bom que nós subimos contigo neste monte. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que o Senhor nos trouxe aqui. Vamos fazer 3 cabanas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. João Batista está se referindo a esse testemunho notável. Esse testemunho que nós podemos ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, o próprio Deus dando testemunho para os discípulos e para os homens. Não se iludam com Moisés, ele é padroeiro para Israel. Não se iludam com Elias, ele é santo para Israel. Mas não é Moisés que vocês têm que ouvir, não é Elias que você tem que ouvir. Vocês têm que ouvir o meu filho Jesus. Eu tenho um filho e o seu nome é Jesus. A ele escutai. Ficou claro? O testemunho de Deus. Este é o meu filho. Então, voltando lá para a primeira carta que João escreveu no capítulo 5, retornando para o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. É lógico, eu creio. Eu tenho testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho esse testemunho porque Ele me salvou, eu experimentei a salvação com Ele. Ninguém mais poderia ter me dado a salvação. Eu sei dentro de mim e tenho testemunho de que Ele é o Filho de Deus, porque Ele perdoou todos os meus pecados e me deu paz. Eu tenho testemunho dentro de mim que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, porque Ele curou minhas enfermidades, abençoou a minha vida. Dentro de mim eu tenho testemunho, eu creio. Não sou de mais ninguém testemunhando, não. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. A pessoa sabe. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. E eu quero que você entenda que João está chamando Jesus de Deus. João foi o mesmo autor do Evangelho, que leva o seu nome, e que escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está dizendo: quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ora, quem não acredita em Jesus Cristo, está chamando Deus de mentiroso. Talvez essa tradução não seja tão boa, ou talvez João não tenha usado bem as palavras, mas ninguém pode fazer Deus de mentiroso.
Se Deus não mente e eu falar Deus é mentiroso, porque eu estou dizendo que Ele é mentiroso, Deus vai se tornar mentiroso? Eu faço Deus mentiroso? Não. Eu chamo Deus de mentiroso. Isso eu posso fazer. Mas apesar de eu chamar Deus de mentiroso, isso não vai alterar a natureza de Deus, porque Ele não mente. É isso que João está querendo dizer. Quem em Deus não crê em Deus. Mas a pessoa diz, eu creio em Deus. Mas espera. Se você não crê nesse testemunho que o próprio Deus deu, de que Ele tem um filho e o seu filho é o único Salvador, então você está chamando Deus de mentiroso. Você acredita em outra pessoa. Se você acha que há outro caminho, se você acha que há salvação sem passar pela cruz do Calvário, sem passar por Jesus, se você acreditar que há outro meio de se salvar, seja através de caridade, seja através de reencarnação, ou seja através de outra religião, então você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus deu o testemunho do seu Filho. Quem não crê em Deus, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus pessoalmente testificou quem Jesus é, seu Filho. E Deus deu provas disso, fazendo uma coisa que Ele não fez para ninguém, desta maneira. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o corpo morto de Jesus, para mostrar que aquele lá é o seu Filho. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi, que também é muito considerado em Israel e pelos judeus, e não por acaso foi um grande homem, mas aqui a palavra está dizendo, Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo, por descanso de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles estão dando testemunho. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. Deus o Pai derramou inclusive o Espírito. Deus está testificando que esse Jesus que vocês mataram na cruz, Ele é o Senhor e Cristo. Não acreditar nisso é chamar Deus de mentiroso. Achar que porventura possa haver uma senhora é chamar Deus de mentiroso. Achar que porventura Jesus não ressuscitou em carne e ossos, Ele ressuscitou só em espírito, como afirmam as testemunhas de Jeová. Em todas as literaturas, as testemunhas de Jeová recebem o ensinamento de que Deus ressuscitou Jesus em espírito, quando o próprio Jesus disse, por que vocês estão pensando que eu sou um espírito? Vim aqui, olha aqui, toquem. O espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Está aqui a palavra, eles dando testemunho que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Desculpe, mas qualquer outra testemunha é falsa. Vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 14. Vamos ler o versículo 5. Provérbios 14, capítulo 14. Vamos ler o versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Não me leva a mal se você é testemunha de Jeová, ou se tem alguém ouvindo pelo rádio e é testemunha de Jeová. Não me leve a mal. Defender que Jesus ressuscitou em espírito, eu não entendo que ressurreição é assim em espírito. Quando Jesus disse que Ele ressuscitou em carne e ossos, e Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, conversava com Jesus a respeito da sua morte. E após a transfiguração, Jesus disse para os discípulos, não contem nada para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Não contem nada. Testemunha verdadeira é aquela que diz a verdade. Não mente nunca.
mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Se a pessoa acreditar em outra coisa que não seja isso que o Evangelho ensina, está fazendo Deus de mentiroso. Vamos voltar para a primeira carta de João, capítulo 5. Vamos voltar ali para o versículo 10. Vamos voltar para essa leitura. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Eu não preciso de mais provas. Eu tenho Jesus dentro de mim, eu creio nele. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha só pronuncia mentiras ou divulga mentiras quem é do diabo, porque Deus não mente. Se eu falar que Jesus não ressuscitou em carne e ossos, eu estou chamando Jesus de mentiroso, eu estou chamando Deus de mentiroso, eu estou chamando os apóstolos de mentirosos. Uma testemunha verdadeira diz a verdade, não mente, porque quem mente é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Vamos no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 44. A pessoa que mente, olha de quem ela é. Olha o que Jesus disse, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Falou Jesus. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus não se conforma. Por que vocês não acreditam na verdade e acreditam na mentira? Quem é de Deus, falou Jesus, escuta aqui, versículo 47 em diante. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. A pessoa que não quer ouvir isso, que não quer crer que Jesus é Filho de Deus, que não quer crer que Jesus é Deus, que não quer crer que Jesus viveu e morreu sem pecado pelos pecadores, que não quer crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que não quer crer que Ele ressuscitou em carne e ossos, esta pessoa não crê porque não é de Deus. Ainda que ela diga que é de Deus, ela não é de Deus. Quem é de Deus, falou Jesus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, que eram religiosos, e disseram-lhe, eles acreditavam em Jeová, hein? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Chamaram Jesus de endemoniado. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Olha só quem guarda a palavra de Jesus. Se a pessoa não crê na palavra de Jesus, se não acredita que Ele está vivo, e o que foi que Ele disse? Eu não sou um fantasma, eu não ressuscitei em espírito. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Se a pessoa não crê nas palavras do Senhor Jesus, não vai ter vida eterna. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, ou seja, Deus é a minha testemunha, o qual dizeis que é vosso Deus. Há uma confusão aí. Os judeus acreditam em Jeová, dizem que acreditam em Jeová, dizem que Jeová é o seu Deus particular, mas Jesus está dizendo, é mentira, vocês não acreditam em Deus. Se vocês acreditassem em Deus, vocês iriam acreditar em mim. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Pode até falar que é vosso Deus, mas não é, Jesus está dizendo, e Ele não mente. Versículo 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o.
E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas como conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele está dizendo que já existia desde antes de Abraão. Ele está dizendo, eu sou. Você sabe que palavra é essa? Eu sou? É Iavé. Antes que Abraão existisse, Iavé. Ou seja, eu sou o que sou. Eu sou Deus. Daí a reação dos judeus. Olha só. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Pegaram em pedra para atirarem Jesus. Você pensa que tem gente que gosta dessa pregação que está sendo transmitida pelo rádio? Tem gente rangendo os dentes, não quer que eu fale de Jesus. Mas desculpe, dentro de mim eu tenho o Espírito Santo e eu tenho a presença de Deus. Eu não preciso olhar o túmulo vazio. Eu sei que Jesus Cristo é Deus e eu sei que Ele ressuscitou, porque Ele está vivo dentro de mim. Dentro de mim eu tenho o testemunho verdadeiro. Eu creio. Quem é de Deus crê, quem não é de Deus não crê. E a pessoa que crê, a pessoa tem que acreditar em Deus. E o que Deus falou? Esse é o meu filho, a ele ouvi. Se ouviu as palavras dele, quem crê em mim e guardar a minha palavra nunca verá morte. Você tem que crer. Se você não crer em Jesus, você vai ver a morte. Se você crer em Jesus, você não verá a morte. Vamos retornar para o início da nossa leitura, primeira carta do apóstolo João. Vamos retornar para o capítulo 5 e ler mais uma vez o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, atenção, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi. Isso, a principal testemunha humana, a testemunha que mais teve experiência com Jesus. Nem Pedro teve tanta experiência com Jesus como João. João diz, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê em Jesus não tem a vida. Você acha que eu sou fanático de ficar insistindo? Olha, você tem que deixar todos os outros e receber Jesus Cristo apenas como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Você acha que eu sou um fanático que quer ficar batendo sempre na mesma tecla? Que eu não tenho outro assunto? Bom, deixa eu responder para você essa pergunta. Acho que eu estou ficando fanático, sim. E concordo que não tem outro assunto. Porque eu leio a Bíblia inteira e eu só leio o mesmo assunto se repetindo. Não há outro Salvador a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Então agora, eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. É tão fácil pregar o Evangelho, porque eu não preciso de uma doutrina de São Pedro. Eu não preciso de uma doutrina dos apóstolos. É tão fácil pregar o Evangelho. Eu não preciso de uma doutrina de Maria. É tão fácil pregar o Evangelho. Eu só preciso saber de uma coisa e crer nesta coisa, e eu garanto para você que eu creio e é por isso que eu prego. Só preciso saber disso. E você só precisa saber disso. Não há outra pessoa. Não há outro Salvador. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Estão dizendo para você que se você passar um tempo no purgatório, depois você sai. A igreja que inventou o purgatório nunca publicou um boletim para dizer:
fulano de tal, acabou de sair do purgatório e foi para o paraíso. A igreja criou o purgatório e as almas que ela manda para o purgatório nunca saem de lá. Então esqueça o purgatório, não existe. Não existe um lugar onde você depois vai sair limpo, purgou tudo. Só tem um jeito de você sair limpo, e já, agora. E você não precisa morrer para isso. E não precisa ir para um lugar de tormento. Para você ficar limpo de todas as suas culpas. Para você purgar já todos os seus pecados e todos os seus erros. Você só precisa se colocar debaixo da cruz de Jesus Cristo. Uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Esperança no purgatório? Você vai ficar lá até quando? Nunca sairá. Na verdade não é o purgatório, é o Hades. Um lugar de tormento horrível, onde a pessoa fica 1000 anos e o tormento não se acaba. Ela fica 10.000 anos e o seu tormento não se acaba. Ela fica 100.000 anos e o seu tormento não se acaba. E depois de 1 milhão de anos ali no tormento, ela olha e todos os pecados continuam no seu corpo. 1 milhão queimando no inferno e nenhum pecado foi consumido. 10 milhões de anos queimando no inferno e nem o menor pecado foi liquidado, nenhuma dívida foi paga. Sabe por quê? A única pessoa que pode perdoar as tuas dívidas já pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. Se você recebê-lo e crer nele, você vai ter a vida eterna. Esquece purgatório. O Hades não foi feito nem para mim nem para você. O inferno não foi feito para quem crê em Jesus Cristo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que não creem em Jesus estarão naquele lugar de tormento, na companhia do diabo. Esquece reencarnação. Esquece. Você não vai reencarnar para tentar de novo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí aquele homem velho perguntou: mas como eu posso me tornar criança outra vez e entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: quem é nascido de carne é carne, quem é nascido de Espírito é Espírito. Jesus deixou claro que não é um nascimento carnal, um novo nascimento carnal. Esquece reencarnação, não importa o que você aprendeu ou o que você creu até hoje. Você pode acreditar em Deus e acreditar em Jesus, mas não passando pela cruz, não passando pelo sacrifício de Jesus, continuando a acreditar em reencarnação, você não vai ter nenhuma expiação. Você não vai depender de você para ter vida eterna. A pessoa que crê em Jesus só depende de Jesus para ter a vida eterna. Não pense que outra pessoa virá para te socorrer, te ajudar, rogar por você. Isso fica bonito em livros. Isso fica lindo em filmes. Uma mulher aparecendo lá para interceder pelo pecador que está prestes a ir para o inferno. Isso fica lindo em filme. Mas não tem amparo na palavra do Senhor Jesus. Ninguém vai interceder por você. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Só Jesus Cristo salva. Quando a gente insiste nesse ponto é porque não tem outro jeito. Já estudei tudo isso daqui, amados. Confesso, eu amo essa palavra. Sou estudioso, eu tenho uma compulsão por leitura. Eu pego assim e fico lendo. Eu gosto de ler. Eu gosto de esmiuçar a palavra diante de Deus. Se tivesse outro jeito, eu seria o primeiro a pregar. Se eu descobrisse um outro jeito, eu seria o primeiro a anunciar. Mas não tem outro jeito. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Jesus Cristo é o único que ressuscitou dos mortos. E Jesus Cristo é o único que pode te levar para morar na glória. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Não tem outro jeito. Ou Jesus ou nada. Por isso eu vou fazer um convite. Vou fazer o convite que só pode receber uma única resposta. Vou te apresentar aqui
algumas opções. Aqui está Buda. Você pode tentar com Buda. Você pode continuar tentando com Buda. Buda acredita em reencarnação. Mas hoje no mundo tem meia dúzia de pessoas dizendo que é o Buda reencarnado. Como é que um espírito que reencarna poderia reencarnar em 6 pessoas de uma vez? E Buda acredita que o ponto máximo da sua fé é não precisar mais voltar a este mundo. É chegar a um ponto em que você desaparece, vira luz, deixa de existir. Buda é uma opção. Você pode ficar aqui com Maomé. Foi um bom homem, mas morreu de febre. Não pôde curar sua própria doença. Morreu jovem. Fez um grande trabalho religioso. Mas Maomé não salva. Você vai ficar com Maomé? É uma opção. Você tem aqui, e com todo respeito eu digo isso, a Virgem Maria. Você pode querer ficar com ela. Mas lá na glória não tem um quarto trono. Lá não tem Maria para interceder por você. Pode acreditar. Maria não ressuscitou dos mortos. Maria não morreu na cruz do Calvário para te salvar. Mas se você quiser ficar com ela, é uma opção. Você tem aqui São Pedro, olha só. Bom homem também, um pouco impulsivo, mas no final da vida melhorou bastante. Você pode esperar que ele te abra a porta do céu. Você pode esperar. Mas no dia que você chegar na frente daquela porta, que é uma grande pérola, você não vai ver São Pedro com uma chave para abrir para você. Lá você vai ver querubins com espada de fogo, dizendo: aqui só entra quem foi lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo. Só quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas se você quiser ficar com Pedro, tudo bem. Você pode ficar com Kardec. Mas você sabe onde Kardec está agora? Se você acreditar nele, você vai descobrir onde ele está. Você vai ver pessoalmente onde ele está. Só que aí vai ser tarde para reclamar. Agora você tem aqui o único Filho de Deus. Não é? O único. O próprio Deus dando testemunho. Nem Moisés, nem Elias. Ou seja, nem a lei, nem os profetas. Esqueçam tudo que está no Antigo Testamento, a lei e os profetas. Prestem atenção nas palavras que o meu único filho disse. E eu acabei de ler para você ali. Tem várias opções, mas Deus está deixando claro para você qual é a opção certa. Você só erra se quiser. Você só vai para a morte se quiser. Você só vai para o fogo do inferno se quiser. Mas se você agora confessar a Jesus com a tua boca e crer no teu coração que Ele é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje você vai ter o testemunho aí no teu interior de que Jesus é Deus. Hoje você vai saber isso, porque você vai sair daqui sem nenhum pecado e com a certeza da tua salvação. Está aqui a opção correta. São tantas as opções, nenhuma delas conduz à vida eterna. Só este meigo Senhor que disse: se você crer nas minhas palavras, nunca morrerá. Se você não crer, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus mandou a gente ouvi-lo. Agora você decide: Deus é verdadeiro ou é mentiroso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna? Ou Deus é um grande mentiroso, quem receber Jesus não recebe nada? O que você acredita? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A pessoa que recebe Jesus como único Salvador está testificando que Deus é verdadeiro. Por isso olhe para mim, olhem todos para mim. Quem crê que Deus é verdadeiro,
que Jesus Cristo é o único Salvador e quer recebê-lo agora como o único Redentor. Quem quer, erga sua mão direita bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero Jesus. Eu creio em Jesus. Eu não tenho outro Salvador a não ser Jesus. Todos que estão erguendo as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E venha do jeito que você está. E enquanto você está vindo, a igreja vai se alegrar e aplaudir, porque também neste momento os anjos de Deus estão cantando e dançando. E eu não vejo a hora que a última pessoa receba Jesus como Salvador e as mansões celestiais se completem e comece o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Você que crê em Jesus, vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor. Você que quer recebê-lo, vem aqui na frente. Eu quero convidar você que se afastou. Sabe o que eu gosto em João? João nunca se desviou. João seguia João Batista, porque não conhecia nada melhor. Mas quando João apontou para Jesus, é ele que tira pecado, eu não. Aí o apóstolo João começou a seguir Jesus. E seguiu até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Foi o único que permaneceu debaixo da cruz enquanto todos fugiam com medo. Aquele homem nunca se desviou, nunca negou Jesus, nunca negou a fé. Aquele homem nunca se envergonhou de estar ali, ó. Extraordinário isso. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar. Você que está afastado, afastado, ou parou no meio da caminhada, parou no meio do caminho, não é quem senta e chora que tem vitória. Não é quem volta atrás que vai receber a promessa. Mas são aqueles que continuam seguindo, apesar de todas as dificuldades, não desistem nunca. E sabe por que você está aqui hoje? Você que aparentemente está afastado, afastada. Sabe por que você está aqui hoje? Você que aparentemente está desviado, desviada. Você está aqui hoje porque você é daqueles que não desistem nunca. Você é daqueles que querem perseverar. Você pode ter caído, mas hoje o Senhor Jesus está aqui para te levantar. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Venha, meu amigo, venha, minha amiga. Venha do jeito que você está. Ainda que você tenha caído, o Senhor hoje está te levantando. Venha, 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 venha. Senhor Jesus jamais vai desistir de você. Jesus jamais virará as costas para você. Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim jamais o lançarei fora. Vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem mais pessoas com vontade de vir, eu sei disso. Algumas pessoas estão no meio do povo, dentro da igreja, mas se sentem perdidas. Pastor, eu estou na igreja, mas eu sinto acusação contra a minha vida, por causa de algumas coisas. Então escute. Romanos 8, verso 1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, nem segundo o sangue, mas segundo o Espírito. Se você está aqui dentro e sabe que não tem outro jeito, mas está ferido, ferida, machucado, machucada, sem forças, abatido, abatida, se sente culpado, culpada, ou pensa em desistir, não, você sabe que não pode desistir, mas você não vai continuar seguindo dessa maneira. Hoje o Senhor Jesus vai te renovar, porque Ele é Deus, porque Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Está cansado, cansada? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai voltar a te dar aquela alegria que você tinha. Você não desistiu e hoje o Senhor vai te dar o renovo completo. Vem aqui para frente enquanto a igreja se alegra, enquanto os anjos cantam e dançam. E enquanto você está vindo,
Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está no presídio, faça isso, não se importe com a opinião dos outros presos. O importante é que você está voltando para Jesus. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir para o povo que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, que se ajoelhe comigo. Você que está entregando a vida para Jesus, você que está voltando para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo e toda a igreja estenda a mão na direção destas pessoas que estão ajoelhadas. Vamos orar, vamos orar. Você ore assim comigo, você que está aqui e você que está ouvindo pela rádio ou pela internet. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, diga meu Deus e meu Pai. Eu creio no teu testemunho, porque o Senhor é verdadeiro e Jesus é o teu Filho, o teu único Filho que o Senhor deu, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E ao dobrar os meus joelhos e abrir o meu coração, eu estou testificando que eu creio no Senhor meu Deus e no teu santo Filho Jesus. Meu Pai querido, pelo sangue que Ele verteu na cruz, me purifica agora de todo o pecado. Apaga agora as minhas transgressões. E porque eu creio que Ele é o meu único Salvador e eterno Redentor, e eu não tenho outra pessoa, eu tenho a certeza que agora o meu nome está sendo registrado no teu santo livro, no livro da vida do Cordeiro. E porque eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu tenho a certeza que agora o Senhor me dá o teu Espírito Santo e que testifica em mim que verdadeiramente o Senhor Jesus é Deus, e ansiosamente eu quero esperar a sua volta. Pai querido, muito obrigado. Me renova a cada dia. Trabalha em mim o que precisa ser trabalhado. Muda em mim o que precisa ser mudado. Me renova, Senhor, e me enche do teu Santo Espírito, desde agora e para sempre, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.